Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte dos nossos estudos. E hoje, dando continuidade à obra Nosso Lar, estudaremos o capítulo 32 e, como vimos nos capítulos anteriores, desde o capítulo 27, quando o nosso querido André Luiz iniciou as suas atividades de trabalho, as suas atividades de esforço próprio, de aprendizado permanente, é um capítulo muito comovedor para nós. Então ele começou a vivenciar as experiências dos irmãos que se encontravam lá, sobretudo lá nas câmaras de retificação, que ficam dentro do Ministério da Regeneração. Então nós vimos lá o capítulo intitulado Em Serviço, depois a visão de Francisco, aquele espírito que ainda era muito apegado ao corpo, que ele se via o seu corpo se decompondo ainda, né? Depois tivemos o capítulo intitulado Herança e Eutanásia, que mostra a tragédia de uma família que descambou para a desunião, a esposa tornou-se louca e o espírito que se encontrava lá na câmara de retificação recusava-se a mudar a postura mental e estabelecer o perdão dentro de si, para que houvesse uma estabilidade não só dele mesmo, que se encontrava lá nas câmaras da retificação, como também dos familiares, dos filhos que ficaram encarnados e desagregando a família devido às questões de herança. E, como muitas vezes acontece, o dinheiro estava parado lá, né? Ninguém podia mexer. Sem contar a própria esposa que tornara-se psicopata, né? Tendo havido a necessidade dela ser internada no hospital psiquiátrico. No capítulo da semana passada, estudamos o capítulo intitulado Vampiro, quando os benfeitores espirituais recusam-se a atender uma senhora que ansiava ser internada nas câmaras de retificação ou ser internada na colônia Nosso Lar, mas os benfeitores espirituais explicaram que essa senhora, esse espírito feminino, não tinha amadurecimento para ser recebida devido ao acúmulo de malfeitos que ela havia produzido devido a cometer abortos delituosos frequentes e também não ter a postura mental sequer do remorso. Olha só, né? Os benfeitores espirituais, como eles valorizam pelo menos o remorso, né? Não à toa depois veio uma música do Taiguara, e o remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer fui fazer meu amor infeliz. Muito bem, e hoje nós vamos estudar o capítulo Notícias de Veneranda. Diz o André Luiz: agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda
criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Queria te interromper aqui, Marcelo. Pois não, você vai me interromper sempre que for necessário. Porque a Narcisa fala de um campo de plantação de vegetação destinado aos sucos alimentícios. Então, fica evidente que nós temos árvores frutíferas que fornecem os concentrados, os sucos de que se alimentam os habitantes da cidade. É bastante interessante nós reforçarmos esse aspecto, porque a vida não dá saltos. Nosso lar é uma colônia que está relativamente próxima à nossa atmosfera, está vizinha ao umbral, né? Então ali, embora tenhamos os ministérios da elevação, do esclarecimento, nós temos ainda uma condição muito parecida com a nossa. A alimentação ainda é um fator. E de onde vem? Isso não se tira alguma coisa do nada. Então existem campos de plantação que fornecem frutos, que fornecem sucos que se alimentam os habitantes da cidade. Nós precisamos ir recheando a nossa certeza desses fatos para lembrarmos que o mundo espiritual não é feito de fantasmas, né? De seres transparentes. Nós vamos nos surpreender quando estivermos lá com a nossa vitalidade, com a nossa vida muito semelhante à nossa aqui na Terra, né? Bem lembrado, Afonso, e nós precisamos tirar da nossa mente aquela imagem de que o espírito é um lençolzinho flutuante, entendeu? O espírito não é um lençolzinho flutuante. Nem vive na lua. O espírito é portador de um corpo espiritual. Evidentemente que esse corpo espiritual é um corpo fluídico, um corpo de uma matéria mais quintessenciada, né, que é a expressão que o Kardec usava na época, uma matéria mais sutil, não grosseira como a nossa, mas ainda é matéria. Sim. Não é desprovida de matéria. Mesmo os espíritos crísticos que já estão lá próximos de Deus, né, que aí esses sim são vice-deus, né, são vices-deus, eles ainda são portadores de perispírito. Evidentemente que um perispírito muito, 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 muito mais sutil do que seja capaz de imaginar o nosso pensamento. E até, Marcelo, gostaria de citar, comentei com vocês, né, referente a uma carta que minha sobrinha entregou ao meu irmão no aniversário dele, onde descreve, segundo essa carta, o espírito da minha mãe, descreve assim: hoje eu passo o dia todo de pé, faço a minha própria comida e até faço compras, né? Tem várias pessoas aqui que eu conheço. Então ela cita algumas coisas do dia a dia que ela estaria passando no mundo espiritual. E é isso que você está citando, Marcelo. Assim, como você também falou, desculpe, Afonso, que o nosso lar, ou seja, o mundo espiritual, ele está muito próximo da crosta terrestre. Então, os espíritos, eles ficam quase na mesma rotina, nas mesmas, né, coisas. Porque há notícias de colônias mais evoluídas, mais elevadas, né? Mas nosso lar está muito próximo. E nós precisamos tirar da nossa imaginação que o mundo espiritual seja uma grande nuvem, tudo muito fluido. Não é uma vida comum, como a daqui. Você dorme, trabalha, descansa, recebe, convive, canta, né? Há toda uma vida de apelo parecida com a nossa. Só não tem matéria densa, mas tem matéria sutil. Não à toa, o Fernando Pessoa, em uma inspiração belíssima, diz: a morte é a curva da estrada. Morrer
é apenas deixar de ser visto. Nossa, lindo, hein? Muito bom. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, existem recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim, no firmamento, o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou as bênçãos das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra, a veneranda é a ministra, o projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o Ministério da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do Ministério do Esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Olha só, ao mesmo tempo dá para assistir 5 filmes. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões? Tal como nos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou. Há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural, entre aspas, tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo,
forrados de relva olente e macia. Isso exprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. Posso te interromper? Sensacional, né? Imagino. Aqui nós vamos lembrar que o Cristo, com muita frequência, ele pregava em volta do mar da Galileia, no lago do Tiberíades. E em torno do lago, a parábola, por exemplo, do semeador, que foi a primeira proposta pelo Cristo, ele a propôs de dentro de uma barca, afastando-se um pouco da margem, para que a multidão sentada à beira do lago pudesse ouvi-lo como numa assembleia. Então ele se utilizava do recurso natural ali, junto à natureza, que à época do Cristo era, segundo os comentários dos historiadores e dos autores espirituais, era de elevada beleza. O lago é bonito até hoje. Ele já usava esse recurso no Sermão da Montanha. Ele também abrigava a multidão sempre seguia o Cristo. E ele usava os recursos naturais da época. Aqui a veneranda os utiliza da mesma maneira, recordando carinhosamente a didática do mestre. Isso mesmo. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. Eu havia dito no início, lá da primeira parte, que a ministra veneranda era a governadora, né? Na verdade, eu me confundi, peço desculpas. Na verdade, é o governador. A ministra, pelo seu mérito, né? Porque lá na colônia Nosso Lar prevalece a meritocracia. E a meritocracia lá é quem trabalha mais, quem tem mais virtudes morais, quem tem mais conhecimento. Então, esses espíritos de uma elevada hierarquia é que ocupam as principais funções. Nós vamos ver um pouco o governador está lá há mais de 200 anos, né, quando o livro foi escrito. Nós vamos ver um pouco mais à frente que o caso da veneranda é um caso especial, porque ela teria todas as condições de governar a colônia, mas ela está ali com um objetivo pessoal muito especial. Não percam. O mais belo recinto, voltando aos esclarecimentos da nossa querida Narcisa, o mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Gosto helênico, evidentemente, que refere-se à Grécia Antiga. Muito bom. Você vê a referência a essas descrições assim, parece que descrição do paraíso, né? Mas eu acho interessante, sensação belíssima, né? A gente notar que ao longo das muitas vidas,
nós vamos, de acordo com a nossa evolução e amadurecimento espiritual, retomando, nos apossando das nossas memórias mais antigas, porque nem sempre elas assomam imediatamente. Mas no caso do governador, por exemplo, ele recorda situações em que ele viveu no período helênico e provavelmente ligado a algum desenvolvimento da sua espiritualidade, da sua moralidade. Ficou ali uma gratidão àquela época. Então ele, já de posse de um grande conteúdo das suas recordações, pôde se dedicar ao gosto de um período distante. E a veneranda, muito hábil, que certamente caracterizou a sua existência. Sua existência. Então nós vamos ter oportunidade de nos recordar de períodos afastados, distantes ou recentes das nossas muitas vidas, que marcaram de forma especial o nosso coração e que guardaremos provavelmente. Hoje são revelados os nossos gostos e tendências, não é? Então nós temos gostos que refletem provavelmente algum aspecto do nosso passado. Perfeito. Cada mês do ano, continua a Narcisa, cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. Olha só que maravilha, a cada 30 dias modifica. Então, isso é uma coisa, é uma situação especial, imagino, para não ficar aquela mesmice, né, aquela coisa sempre enfadonha, igual, sempre igual, repetitiva, né? E talvez isso tenha até uma elucubração minha agora, né? Talvez tenha até um fundo psicológico para afastar aquelas ideias fixas, né? Aqueles pensamentos fixos, porque quando você mantém sempre a mesma toada, a mesma, como é que se diz, a mesma natureza, as mesmas impressões, então tem espíritos que certamente podem caminhar para o tédio, e o tédio é um passo inicial para quadros depressivos, né? Então, quer dizer, não sei se o objetivo foi esse, né? Mas pelo menos traz essa possibilidade, né? Provavelmente, bem provável que isso. A ministra, então, reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural,
que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. É praticamente um estádio, número né? Impressionante, Impressionante. né? É um pequeno estádio. Ouvindo os interessantes... Eu só vou te atropelar. Aqui é bom que a gente lembre que o governador utiliza esse espaço do domingo, na verdade o dia de descanso dele, né? Sim. Ele poderia aproveitar o domingo para o refazimento, para o lazer, para o ócio, e na verdade ele aproveita o domingo para checando, trabalhando. Então, nós vemos que as pessoas que estão nos cargos de administração, de comando, elas não estão lá por terem sido indicadas ou por serem filhos de alguém, mas estão lá porque aprenderam a desenvolver no coração aquilo que o Cristo nos disse através do diálogo com os seus apóstolos, que afirmou: aquele que quiser ser o maior, seja o que serve a todos. Exatamente. E o governador está nessa condição. Servir. Ele parece que, até no começo do livro, né, Marcelo, que há 12 anos que ele estava sem tirar férias. Né? Parece que tem uma referência. Tem uma assim, referência dessa. Não lembro se é 12 anos, mas muitos anos sem descanso. Trabalhando ininterruptamente. O Divaldo costuma dizer que quando você faz o que ama, você não precisa de férias. Exato. Isso é válido para as nossas profissões também, né? Sim. Então, se você trabalha numa profissão que você ama, numa profissão que você está feliz, que serve de estímulo permanente, então você nem pode considerar que o trabalho é um peso, né? Sim. Pelo contrário, você faz aquilo que você realização. gosta e ainda recebe, né? E ainda recebe o salário. Muito bom. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Nossa! Impressionado com as informações, adiantei: como deve ser respeitável essa benfeitora. Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Ela é a primeira ministra, então, né? Porque tem o governador, aí tem os 12 ministros. Olha que interessante, 12 ministros. O número 12 não é à toa, né? 12 apóstolos. E dos 12 ministros, os outros 11 reportam-se a ela para que ela dê as instruções que são consideradas as mais valiosas. Em numerosos processos, a governadoria se socorre
dos seus pareceres, com exceção do governador. Olha só, essa informação é demais, né? Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se à menor informação a tal respeito. Ou seja, a preocupação com a humildade. Ela não se vangloria. Ela não fica se vangloriando, porque isso pode ferir os outros ministros. Veja você, né, que os outros ministros, embora sejam portadores de virtudes morais elevadas, de conhecimento, e de muito conhecimento, ela tem esse cuidado para não ferir suscetibilidades, né? Ou seja, pode ser que ainda haverá ministros que ainda se sintam diminuídos, né, por esse motivo, né? E olha que estão numa... Tudo bem, a colônia é nas imediações do umbral, né? É próxima da crosta, mas... Se a gente vê que o orgulho ela não tem nenhum nesse sentido, né? Zero de orgulho. É o único zero dela, né? Tomara que seja o nosso único zero. De orgulho. Nós devemos buscar esse zero, né? Zero de orgulho, zero de egoísmo. Mas nunca comentou. Bom, muito bem. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço. A primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Nossa. Não, agora precisamos fazer uma pausa, né? Nossa. 1 milhão de horas sem reclamar, sem esmorecer. Nós não conseguimos passar 1 hora do relógio ou um dia sequer sem fazer uma queixa, uma solicitação. E essa ministra recebe essa medalha e vamos ver como é que ela se comporta. Eu até vou fazer o cálculo aqui porque eu fiquei curioso, né? 1 milhão de horas ininterruptas, dividido por 24 sem esmorecer. 24 horas. O que mais? Sem esmorecer, sem reclamar, né? Sem reclamar. É isso. Sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. 1 milhão de horas. São apenas 41.666 dias. Ministra veneranda, eu te amo. Meu Deus. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão na praça maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Que grandeza de alma, né? Meu Deus. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia. Olha só, o mérito não é meu, o mérito é da colônia, dos trabalhadores da colônia. Quando tem um título de campeonato, né, Marcos, aí fica aquela disputa, né? Quem foi mais importante, né? Os jogadores ou o técnico, o presidente, né? E olha só o exemplo que
O exemplo que a veneranda dá, né? Todo mundo quer segurar a taça um pouquinho, dando a volta. E a taça vai pro arquivo lá, vai pra sala, né? E o cara quer pegar um pouco e correr um pouco com a taça. É minha, fui eu. Ela não, ela tirar uma selfie. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Meu Deus! Quando alguém faz um pequeno elogio para nós, né? Nós já nos inflamos todo, né? Publica no Face. Já coloca no Face, já tira um selfie, e você... já divulga no grupo da família e nos 338 grupos, ou nos 338 outros grupos, né? Não, e mesmo a gente vê os militares quando são condecorados, né? Tem que estar aqui, ó. Tem que estar mostrando no peito que eu tenho uma medalha. Aquela medalha, aquela honraria. Sai daqui, aquela honraria. Então, até nos americanos você vê um monte de quadradinhos assim, pequenininhos, né? Nossa, não cabe nem no uniforme da pessoa, tanta honraria. Colorida, né? Mas eu acho que é isso que nos diferencia do aspecto material do aspecto espiritual. Materialmente, nós vamos ter grandes expressões no mundo que não foram percebidos, que não foram condecorados, reconhecidos. Mas, espiritualmente, você não faz para a admiração ou reconhecimento alheio. Você faz atendendo à sua consciência. Sim. E quando isso acontece, as manifestações da sua atitude ou das suas atitudes, elas ficam expressas no seu corpo espiritual. Então não há como ocultar, não há como deixar de ser reconhecido. Tudo que fazemos fica evidente, plasmado em torno de nós. Habituemo-nos a isso para que nós não nos decepcionemos na vida definitiva. Sem dúvida. Extraordinária mulher, disse eu. O André Luiz que diz agora. Extraordinária mulher, por que não se encaminharia a esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Olha só que interessante, amigos. Intimamente, vou repetir, intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Isso é que é o reino de Deus, né? Dentro de cada um de nós. Bezerra de Menezes também poderia ter. Bezerra de Menezes também teve uma história semelhante. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na terra e espera com paciência. Eu lembro muito claramente a primeira leitura desse livro, há muitos anos atrás, que me deixou profundamente impressionado, é essa possibilidade. Então, nós fazemos parte de famílias e grupos espirituais. E muitas vezes nós nos distanciamos, apesar dos vínculos de afinidade, de afeto, de amor, nós podemos, pela lei do livre-arbítrio, escolher a teimosia e permanecer muito tempo engolfados, envolvidos na nossa própria falta de determinação e de crescimento. O que isso provoca são
situações como a da ministra veneranda, que aqui o André Luiz faz o obséquio de nos revelar. Ela não é um caso isolado. Existem muitos outros espíritos que poderiam estar numa situação muito mais confortável, mas que permanecem aguardando e convidando insistentemente, mas pacientemente, estendendo mãos generosas para aqueles que fazem parte da família espiritual. Então, se nós estamos aqui nesse momento de transição do nosso planeta, um momento tão especial, tão incomum, não é? Lutando com as definições da nossa própria condição, porque nós estamos hoje convidados a determinar a quem servimos. Os convites da sombra e da luz são muito insistentes e presentes. Os momentos de transição se caracterizam por isso. Não temos outra coisa senão a oferta exacerbada de convites para a luz e para a sombra. A definição e a escolha é nossa. Mas e as venerandas entidades que nos aguardam pacientemente, sacrificialmente? A própria Narcisa descreve habilmente, pela orientação de André Luiz, descreve a situação da ministra veneranda. Ela possui condições muito acima da condição de ministra. Mas ela renuncia a tudo isso trabalhando. A própria Narcisa reconhece quantos benefícios a ministra, com a sua capacidade, o seu desenvolvimento, a sua habilidade, contribui para a colônia. Então, apesar dela estar aguardando o grupo familiar, ela não fica inativa. Ela está beneficiando todos os que ela pode. E é o grande convite da misericórdia para todos nós. Se você não está hoje no lugar onde você imagina que seria o ideal, onde estivermos, nós somos convidados a contribuir, a enriquecer o ambiente onde estivermos, como a veneranda realiza na colônia Nosso Lar, aguardando por corações queridos. Se nós nos detivermos por alguns momentos, vamos verificar que não somos nunca, em situação alguma, esquecidos dos nossos amores e afetos que residem já na pátria espiritual e que enviam para nós os melhores conselhos e exortações para a nossa transformação, que aguarda apenas e tão somente pela nossa atitude, pela nossa decisão. Muito bom. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Interessante, né? Sobre o pensamento. E mais tarde o Chico vai psicografar uma obra muito esclarecedora chamada Pensamento e Vida. Muito bem. E interessante, alguns parágrafos atrás, que ela fez referência a que no período de dezembro é o mês que há uma preocupação maior, né, em ficar tudo mais bonito, aquela coisa toda. E é interessante porque, na verdade,
nós consideramos que Jesus nasceu em dezembro, né? Que a data de nascimento foi 25 de dezembro. Mas, pela descrição do Evangelho, não foi. Não foi. Seria um pouquinho mais ainda. Seria em abril. Abril, maio, porque... frio, né? Porque se fosse em dezembro, a descrição era uma geladeira, um frio. Abril é a primavera. Agora, abril. Jesus nunca se importou com isso, né? Nunca se importou com isso, porque ele poderia, né? Ele poderia intervir e falar, vamos colocar essa data correta aí, né? Aliás, Jesus está muito preocupado com isso. Mas ele nunca interferiu por uma simples razão. Por exemplo, o Natal em dezembro, tem muitas pessoas, eu não sou ninguém para falar de ninguém, viu? Mas tem muitas pessoas que pelo menos nesta data se lembra, faz um Pai Nosso. Se lembra do Mestre. Faz um Pai Nosso. Então quer dizer, vai mudar agora? Eu acho que mesmo na espiritualidade eles comemoram em dezembro porque deve vir muitas vibrações positivas que são salutares, né? Daqui. Então eles aceitam também essa data, né? Aceitam como comemoração, né? Mas o Mestre nasceu num período de frio, né? Que não havia estalagem e tal. E o frio lá em Israel, em Jerusalém, é justamente nesse período ao contrário. No hemisfério norte seria dezembro, né? Isso, imagina. É o contrário para nós no dezembro. Muito bom. Ministra veneranda, 1 milhão de horas de serviço útil, que dá 41.666 dias. 1000 anos dedicando-se ao grupo espiritual. 1000 anos dedicando-se ao grupo espiritual. Que coisa. Sem nunca ter comentado o encontro com o Cristo ou o recebimento da medalha. Da medalha especial. Que foi oferecida. E o André Luiz... E colocou pro negócio coletivo lá, né? Pro arquivo coletivo, sei lá. Da colônia. E o André Luiz comenta que essa honraria foi trazida pelas Fraternidades da Luz. Fraternidade da Luz. Que são responsáveis pela Cristandade das Américas. Então nós temos aí diversos trabalhadores espirituais dedicados à manutenção, ao trabalho, à construção do espírito cristão em todos os departamentos do nosso planeta. Para nós, que estamos localizados nas nosso Américas... orbe, né? Espírita gosta de falar orbe. Orbe. Orbe é bom, né? O nosso planetinha azul. Que é tão pequenininho com relação aos outros astros, mas tão querido e tão útil para nossa caminhada. Para nós como hospital, como escola. Como penitenciária. E como penitenciária para os nossos equívocos, não é? Que nós possamos nos inspirar pela ministra veneranda e dedicarmos-nos aos nossos vínculos com a mesma atitude generosa, digna, serena, discreta, né? Porque às vezes nós beneficiamos alguns dos nossos familiares que, segundo a interpretação dos espíritos, não fazemos mais do que obrigação, né? Já que temos vínculos consanguíneos, é nosso dever, não é uma oportunidade, é o nosso dever socorrê-los, ampará-los, atendê-los. E quando nós fazemos, tantas vezes nós cobramos desses mesmos seres um preço tão grande, tão alto, né? Mas a atitude da veneranda nos inspira a sermos mais discretos, mais elegantes, né? E a nos dedicar mais ao nosso próximo, onde quer que nós estejamos, com a mesma espírito de fraternidade, porque a capacidade é proporcional à nossa condição. É venerável, veneranda. Mas até você leu, até o que você leu do livro Vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho, né? Vamos procurar nos aproximar
do Mestre Jesus aqui na Terra. Não esperamos ir para a espiritualidade pensando que lá na espiritualidade nós vamos nos aproximar dele. Opa, é a minha chance. Não, aqui é a chance, né, de se aproximar do Mestre, né? Ou pelo menos parar de se afastar, né? Ou pelo menos parar de se afastar. Já é um grande passo, né? Sim. É? E nós vimos que no nosso lar, né, na colônia espiritual, dois já encontraram tiveram pessoalmente a chance de ver Jesus pessoalmente, o próprio governador e a ministra veneranda. Nossa, isso vai ser demais, né? Se um dia nós tivermos essa bênção, meu Deus. Quer dizer, um dia teremos, né? Sim, não sei quando, ele mesmo nos falou. Meu Deus. Bem, amigos, é isso aí. Muito bem. Então encerramos o nosso encontro e com a esperança de que esses conceitos possam contribuir para tantos corações que nos ouvem. Quero deixar um abraço carinhoso aos nossos amigos que não puderam vir hoje, ao nosso querido Bruno Eustáquio, ao nosso querido Fauzi, a minha irmã Luciana, a minha sobrinha Maria Fernanda, a minha querida esposa Sônia, e uma ótima semana para vocês. Afonso, suas despedidas, dê um abraço carinhoso à nossa querida Mônica e também à mamãe. Obrigado. Quero ainda deixar um desafio aos nossos ouvintes, porque a Narcisa diz que os Campos Verdes são destinados ao governador, aos encontros dos ministros, mas também aos visitantes. Então, candidatemo-nos antes do nosso sono a uma possibilidade de visita aos Campos Verdes criados pela veneranda e mantidos pela colônia espiritual Nosso Lar. Quem sabe conseguiremos, por desdobramento e algum merecimento, nos ligarmos aos benfeitores que nos levarão a essa excursão. Uma boa noite a todos, desejando que tenhamos muita paz e atitude diante desta obra linda e reveladora que o André Luiz, através do nosso inesquecível Chico Xavier, nos trouxe. Muita paz a todos. Marcos, suas despedidas, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, muito obrigado a todos. Queria especialmente mandar um grande abraço ao meu irmão que fez um aniversário ontem, Mauro Melo. Maurão da Massa? É. Ah, legal. Fez aniversário ontem, ficou mais mocinho ontem, né? Irmão. Mandar um abraço a ele e a toda a sua família, muita luz, muita paz. E a todos os nossos amigos, os ouvintes, que fiquem com Deus, que tenham uma excelente semana. E na próxima sexta estaremos de volta aqui, se Deus quiser. Da minha parte, tchau. Da minha parte, tchau. Fiquem com Deus, até a próxima sexta.